revelação que veio a quem criou essa letra. Veio do coração de Deus essa letra, porque ela fala da trajetória da vida de um cristão, da vida de um homem, de uma mulher que vive na presença de Deus e que não é um crente carnal, que é um ser celestial. Ele não ora com palavras terrenas, ele ora com palavras celestiais, e isso te faz diferente na presença de Deus. Essa vida, essa comunhão te faz ser mais íntimo de Deus. E você começa a sentir um companheirismo mais próximo, porque você está conectado com essas palavras eternas, que são o próprio eterno Deus. Mas o algo mais glorioso está chegando aqui. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora. Olha só que lindo isso aqui, ó. A palavra, a Bíblia diz que esteja nos nossos lábios e em nosso coração. Tem que estar no coração e estar nos lábios. Tem que ter testemunho exterior e interior. Olha a palavra aí. O livro, você é um livro, você é um epístola. Diz o apóstolo Paulo. Olha a palavra se revelando, olha a palavra se abrindo aqui, ó. E esse livro estava escrito por dentro e por fora. Nós temos Deus por dentro e Deus por fora. Porque se Deus está dentro, expressa Ele por fora. E essa escritura não está só por fora, não está só na mão que usa o cabelo correto, as vestes corretas. Não tem aquela escritura por fora, porque alguém bate o olho e lê, aquela é uma cristã, está escrito, ela é cristã, eu estou vendo escrito por fora, mas ela também está escrita por dentro. Porque na alma dela também está escrito Deus, na alma dela também está escrito santidade, na alma dela também está escrito comunhão eterna com o Espírito Santo. Um livro escrito por dentro e por fora. Aí você está vendo quentinho dentro desse negócio. Ele está trazendo aqui agora, saindo do forno de Jeová, quentinho. Então esse livro foi pego, ele estava escrito por dentro e por fora. Só que tem uma coisa, ele estava selado com 7 selos. Esse é um livro misterioso. Esse é um livro que tinha 7 selos sobre ele, e ele precisava ser aberto. E eu falava com o Manassés hoje, e disse: papai, então em cada era, cada mensageiro abriu. Não, Manassés, não foi cada era, cada mensageiro abriu. O primeiro mensageiro, ele não fez a abertura, ele foi a palavra semente. Porque o Ombranda prega naquela mensagem: a semente não andará com a palha, que no princípio era grão e na colheita é grão. Os demais estágios são partes onde o grão não é visto. Eles nem eram profetas, os demais mensageiros não eram profetas, mas o primeiro, que era a semente e grão, era o plantio, era profeta. E no fim do tempo da colheita é profeta de novo. Sabe por que, Manassés, eles não abriram? Lê Apocalipse 17. Está escrito que nos dias da voz do 7º se cumpriria o segredo de Deus, se cumpriria os 7 selos que está escrito nesse livro, que ninguém era digno de abrir. Então o 7º abriria os 7 selos. E o segredo de Deus, o segredo que estava no coração de Deus, a eternidade, os filhos, os predestinados, aqueles que estavam em Deus desde o princípio, porque quem não teve princípio não vai ter fim. Isso estava escondido no coração de Deus e foi revelado pelo mensageiro da última era, que nós estávamos em Deus, por isso somos eternos como Deus é eterno. Isso era um segredo que estava no coração de Deus e foi revelado junto com os céus. Nas mensagens do profeta desta era. Mas ele prometeu que nos dias da voz do 7º se cumpriria o segredo. O segredo tinha uma data marcada para chegar. O segredo tinha uma hora específica para acontecer. Às vezes você pensa que está demorando a bênção de Deus, mas ele registrou a data, o dia, o horário. Está marcada a data do arrebatamento. A data do arrebatamento já está marcada, a data de casamento já está marcada. E Deus está na expectativa de que nós nos aprontemos. E aqueles que compreendem esse estágio final, que nós temos que chegar à perfeição, a esse amor perfeito. Nós temos que ir além do amor fraternal. E nós já estamos fazendo um exercício nesse amor fraternal.
fraternal. O próprio profeta estava em exercício a esse amor fraternal. O próprio profeta escreveu em sua Bíblia, nas partes em branco, e disse: Deus, me ajuda a amar o meu irmão. Porque o diabo é um forte oponente para que nós não amemos, para que nós descumpramos a palavra e perdamos o céu, porque ele é invejoso. Ele foi chutado de lá e nós vamos assumir aquele lugar que ele estava lá. Amém. Ele foi lançado do céu e nós estamos indo para o céu. Mas como esses seres mortais, cheios de falha, vão habitar naquela perfeição, e eu sair de lá, como é que eles vão entrar lá? Eu não vou deixar eles ir. Ele pensa que não vai deixar, mas ele não tem autoridade para nos impedir. Quando Deus trabalha por nós, quem será contra nós? Então aí está, aí onde nós estamos, posicionados nessa frente de batalha, que Ele mostrará que nós vamos alcançar, além do amor fraternal. Mas quando alcançarmos esse amor fraternal em plenitude, o amor ágape descerá automaticamente. O amor ágape descerá, como Deus deu exemplo através do mensageiro, quando as abelhas vieram para atacar ele, quando aquele touro assassino veio para matar ele, e o amor ágape desceu, o amor perfeito, e o animal dobrou os joelhos e parou ali na frente do profeta. E as abelhinhas voltaram ao seu lugar. Eu não quis incomodar vocês. Aquilo descerá automaticamente, porque, como diz o profeta, as 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Quando você passa pela justificação e santificação, o batismo do Espírito Santo virá sobre você. Ele virá automaticamente, porque a Bíblia diz: arrependei-vos e seja batizado no Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis. Não tem dúvida, não é talvez você receba, se arrependa e talvez tu receba, não é talvez, e recebereis. É uma palavra afirmativa. É uma afirmativa. Deus está obrigado para, com a sua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar nos mandamentos, ele receberá a promessa que está prometida no livro. Então nós sabemos que nós vamos receber, porque foi Deus que falou. E eu creio, como dizem as Escrituras: se eu me arrependi, se eu me batizei, se eu recebi o nome, se eu estou no estágio de santificação, o batismo com o Espírito Santo virá automaticamente. Quando chegar a hora do milagre, o ventre de Sara voltará a ser jovem de novo. Glória a Deus! Quando chegará a hora do milagre, o homem de 100 anos voltará a ser jovem novamente. É uma obra do Espírito Santo. Nós estamos na expectativa. Nós estamos hoje como aqueles no cenáculo. Eles estavam esperando em Jerusalém. Nós estamos esperando nessa mensagem. O profeta prega a mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração não é um lugar geográfico mais, é Jesus Cristo. E nós estamos nesse lugar. Nós estamos em Jesus Cristo, esperando a plenitude que do alto vem, porque está prometido que vai vir. O que foi em parte do meu ministério virá em plenitude sobre a noiva, e nós estamos esperando esse acontecimento chegar. Eu estou em expectativa por esse acontecimento. Você também está. Nós estamos em expectativa, porque isso virá a acontecer. Mas aqui estava um livro selado, escrito por dentro e por fora, porque esse livro escrito por dentro e por fora da vida do Cordeiro está representado em nossas vidas, porque nós fazemos parte. Quando nós vivemos no Espírito, nós não vivemos a nossa vida, nós vivemos a vida do Cordeiro. Nós não estamos vivendo a nossa vida, nós estamos vivendo a vida dele. E também estamos escritos por dentro e por fora. Nós estamos escritos. Você é um livro escrito por dentro e por fora também. Então aqui está. Esse livro estava selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? Aqui vem um mistério magnífico que vocês vão se alegrar, e eu também. Glória a Deus. Aí vocês vão entender porque o profeta disse que ninguém deveria subir ao púlpito para pregar esta palavra sem que antes tivesse recebido o Espírito Santo. Vocês vão entender por essa escritura aqui porque ele disse isso.
Então vamos aqui. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém, no céu, na terra, debaixo da terra, podia abrir. Olha só, não podia abrir o livro, nem olhar para o livro. Eu pergunto, Meu Deus. Jesus era a vida eterna em carne. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está escrito na Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Está escrito: no que é verdadeiro estamos. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele era o livro de Deus em pessoa, em carne humana. Mas quando ele voltou à sua teofania, o Logos, aqui não tem, né? Mas o Logos, quando ele voltou ao Logos, ele apareceu para Paulo. E eu pergunto, Paulo conseguiu olhar para ele? Ele não pôde olhar para o livro. Paulo não conseguiu olhar para o livro na forma teofânica que ele vivia antes que fosse fundada a terra. Ele voltou para o Logos. Ele gostava daquela teofania, o Logos. Porque a primeira forma visível de Deus foi o Logos, diz o profeta. Amém. E Jesus era o Logos. E quando esse livro apareceu para Paulo, ele não conseguiu olhar. Então aí se cumpre. Ele não conseguiu, não era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E ele tentou olhar e ficou cego. Todas as pessoas que tentam olhar para o livro com a visão humana, eles ficam cegos, eles não enxergam. Eles não conseguem enxergar, porque não é para olhar com os olhos humanos, é para olhar com olhos espirituais. Somente olhos espirituais olharão e não serão cegados. Por quê? Porque não são olhos humanos que podem ver. E aqui está mostrando, ele não podia abrir e nem olhar para ele. Aí o Manassés perguntou assim: ô pai, se não podia olhar para o livro, como é que ele sabia que o livro estava ali? Manassés, é o seguinte, eles até viram o livro, viram que era uma forma, viram que era um livro, mas não podiam continuar olhando para o livro, porque dali emanava glória. Ali emanava uma coisa tão sobrenatural que eles não podiam, eles tinham que ver ao rosto. Que é um exemplo, que é um tipo escriturístico. Quando Moisés subiu ao monte para receber as leis do mandamento, quando ele voltou, o seu rosto brilhava, eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, eles não conseguiam. Como é que eles olhariam para o rosto daquele que é? O que é e o que há de vir? Como eles olhariam? Quando ele vem na sua forma fulminante, com seus olhos de fogo, quem poderá encarar esse cordeiro que agora vem como um leão? Quem poderá encarar? Glória a Deus! Então, a glória que eles não podiam fitar no rosto de Moisés, diz a Bíblia que era transitória. Era uma glória passageira. Glória a Deus! E Moisés teve que botar um véu para que pudesse se aproximar do povo, falar com eles, porque eles não podiam olhar para algo que era só o reflexo da glória, que ele ficou 40 dias na presença de Deus. Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, e a glória foi tanta que eles não podiam olhar para o rosto de Moisés. Moisés teve que botar um paninho na frente. Ei pessoal, tudo bem? Agora vocês podem falar comigo? Então tá bom. E garanto que da glória ele atravessava o pano ali, e ainda via a luz, né, atravessando. Eles viam o brilho através do tecido, e era uma glória transitória. Você pode imaginar tudo isso? A palavra se fechando, mostrando com perfeição em outras escrituras que ninguém podia olhar para o livro. Amém, Jesus, verdade. Por que nós teremos um novo corpo? Por que esse corpo não pode olhar para o livro?